Quem sabe você veio apenas para adorar, quem sabe você veio com uma necessidade, ou quem sabe até mesmo com um problema. Quem sabe você possa estar esperando uma resposta da parte de Deus. Eu creio que nesta noite o Senhor já se faz presente em nosso meio. Basta tão somente estarmos apercebidos a sua voz, amém? Vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus assim por mais esta oportunidade, e que o Senhor venha tomar a direção deste trabalho, que o Senhor venha cuidar de cada um de nós aqui nesta noite, amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos, Senhor, agradecer a Ti, ó Pai, nesta noite, pela oportunidade e pelo privilégio de estarmos, Senhor, na Tua casa, Pai amado. Senhor, nós Te agradecemos por todas as coisas. Nós agradecemos a Ti, Senhor amado, por ter, meu Deus, guardado a nossa saída, meu Deus. Pai amado, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo dia que tem nos dado. Agradecemos a Ti pelo trabalho, Senhor, pelo alimento que tem nos dado neste dia, Pai. Senhor, agradecemos a Ti, Pai, por estarmos nesta noite, neste lugar. Eu agradeço a Ti pela vida de cada irmão, de cada irmã que se faz presente, Senhor. Agradeço a Ti por aqueles também que estão a caminho da Tua casa, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, ó Pai amado. No nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha, meu Deus, conduzir os Teus filhos em segurança até a Tua casa, Senhor. Meu Deus, eu não sei aquilo que o Senhor tem preparado nesta noite, Pai, para a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, meu Deus, deste pequenino que aqui está nesta noite, mas eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor tem uma porção para cada vida, que o Senhor, meu Deus, conhece a necessidade, que o Senhor sabe, meu Deus, de cada problema, o Senhor conhece cada anseio, o Senhor conhece, meu Deus, aquilo que teu filho e a tua filha necessita, Pai. Nós clamamos a Ti no nome de Jesus. Abre, Senhor, o nosso coração, meu Deus, para ouvir a Tua voz, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha nos dar, meu Deus amado, Pai amado, toda a atenção, Senhor, necessária, Pai, para ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Senhor. Nesta noite, meu Deus, aqui estamos para louvar o Teu santo nome, aqui estamos para Te adorar, ó Pai amado, para exaltar, Senhor, o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, visita o Teu filho e a Tua filha, Senhor, nesta noite, que Teu Espírito Santo, Pai, continue, meu Deus, realizando, Senhor, a Tua obra, que o Teu Espírito Santo batize nesta noite, Pai, com poder e com fogo, Senhor, que nesta noite haja cura, Senhor, no Teu nome, Pai, que nesta noite haja renovo, que haja restauração, que haja, Senhor, salvação no nosso meio, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Deus, aviva a Tua obra no nosso meio, aviva o Teu povo, Senhor, aviva, Senhor, levanta nesta noite, Senhor, aquele que está caído, levanta, Senhor, aquele que não tem mais forças, aquele que não tem mais vigor, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, cura nesta noite a alma ferida, a alma batida, a alma angustiada, Senhor, repreenda desde já toda ação do inimigo, meu Pai, lança por terra toda ação do maligno, meu Deus, e dê a vitória ao Teu povo, dê a vitória à Tua igreja, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, Pai, que a alegria do Teu Espírito, meu Deus, desde já, Senhor, venha, meu Deus, envolver os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que haja, meu Deus, nesta noite, Senhor, um verdadeiro culto prestado a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa, toma a direção, meu Deus, deste trabalho, abençoa, Senhor, abençoa aqueles que participarão diretamente deste culto, Senhor, usa, Pai, a cada vida, segundo, Senhor, e conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, usa o mensageiro também da noite, Pai, fala conosco, Senhor, através da Tua poderosa palavra, em nome de Jesus Cristo, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos já aproveitar a oportunidade, vamos fazer a leitura inicial da palavra de Deus para a nossa meditação neste início de culto. A palavra de Deus está em Salmos de número 46 para a nossa meditação. Salmos de número 46. Todos acharam? Vamos fazer leitura alternada, amém, irmãos?
Diz assim o título: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Versículo de número 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Louvado seja Deus. Versículo 6. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Todos juntos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Essa é a certeza que a igreja do Senhor tem, que o Senhor dos exércitos ele verdadeiramente está conosco, pelo que não precisamos temer. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha esta confiança na sua vida, meu irmão, que o Senhor está contigo. O Senhor jamais abandonará a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Quero passar a oportunidade para o grupo de louvor, amém? Para louvarmos ao Senhor nesta noite e exaltarmos o seu santo nome. Glórias ao Altíssimo Deus. Aqui tem a presença do Santo dos Santos.
Criador da terra e céu. Poderoso Ele é. Poderoso Ele é. Criador da terra e céu. Criador da terra e céu. Eu acho que todo mundo aqui está com medo. Receio de que essa peste chegue na sua casa. Não está com medinho? Dá medinho, dá? Dá um negocinho na barriga, dá, irmão. Porque a gente tem filho, a gente tem trabalho para fazer. Mas nós não podemos perder a confiança em Deus. Né, Rodrigo? Não podemos perder a confiança em Deus, irmão. Vou falar uma coisa para você. Eu acredito que Deus jamais vai deixar faltar água, porque Ele pensou assim: vou deixar mais água que terra, mais água que gente. Então, para nós beber, tem água demais, irmão. Tem que estar adequado, né? Né, Rodrigo? Fala boa. Irmãos, assim como vai ter água para sempre, eu creio, Deus vai estar com você para sempre. Entendeu? Não entendeu nada. Deus vai estar com você para sempre. Amém? Você crê? Não perca a sua confiança. Poderoso Ele é. A gente canta, a gente não, mas às vezes tem noção do que estão falando, irmãos. Às vezes a gente se perde por pouca coisa. A gente cai em depressão, cai no síndrome de pânico, disso, aquilo, outro. E vou falar uma coisa para você, não. Sempre falo isso aqui: soldado tem que ser um cara bravo. Uma soldada tem que ser brava, sabe? O capiroto olha para você e fala: aí, tem que ver direito nisso aí, porque eu vou mexer. Porque ele está debaixo da graça de Deus, ele está antenado com Deus. Então, irmão, se você se mostrar frágil, você vai ser perdido. Você vai perder, irmão. Você não pode perder por nada. Você pode até perder, mas existe Jesus Cristo que garante a você a vitória. Mas você tem que ter confiança nele. Louve conosco assim: poderoso Ele é. Oh, poderoso. Assim, mano. Assim, mano. Louve, irmão. Poderoso. Criador da terra e céu.
sou o sal da terra, luz do mundo. Amém? 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 Amém, Moisés? Tem que saber a letra, Moisés. Amém? Vamos para o louvor agora, irmãos. Minha pequena luz eu vou deixar brilhar. A luz de Cristo é mim. A luz de Cristo é você. Se você é sal, você tem que deixar os irmãos, as pessoas do seu lado salgadinho. Porque você é sal da terra, né? E nós somos terra. Meus irmãos, parte da terra. Somos sal da terra. A minha pequena luz, a luz que eu tenho, nós temos que deixar brilhar. Amém, Kátia? Amém, Roberto? Amém, Varão? Amém, Zilda? Amém, Juliana? Amém? Amém, irmãos? Amém. Minha pequena luz.
Senhor, fazem parte dessa bênção, né? Quando a gente abre o nosso coração, a gente sente que é diferente, louvado seja Deus. Nós vamos fazer agora, quero chamar o presbítero Emanuel, amém? Estaremos fazendo oração agora pelas famílias da casa do Senhor, amém? Louvado seja Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz assim, que o mundo, ele passa com as suas concupiscências, mas aquele que confia no Senhor permanece para sempre. Amém? Então, irmão, vamos continuar na confiança. Creio que o Senhor, ele cuida de nós. E o Senhor, ele tem cuidado da sua igreja. Amém? Nós temos o Senhor como nosso pastor. Então, não temos que temer a nada. Amém? Ainda que passares pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque o Senhor está contigo. Aleluia. Você crê nessa palavra? Então, tome posse, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de deixar só uma palavra para a meditação da igreja. Está aqui no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Aleluia. Glória a Deus. A tua mulher será como a videira frutífera, aleluia, aos lados da tua casa, aos teus olhos, os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda de sua casa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará, aleluia, desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias de sua vida, e verás os filhos de seus filhos, e a paz sobre Israel. Aleluia. Essa bênção aqui é para aquele que teme ao Senhor, aquele que crê na palavra do Senhor, que crê no poder de Deus. Irmão, nós não estamos sozinhos. Aleluia. Nós não estamos só. O Senhor, ele não nos abandona. Então, irmãos, creia. Aleluia. Aleluia, que ele tem o melhor para nós. Não importa o que está acontecendo aí fora. Não importa, aleluia, as pragas, as pestes, não importa. O importante é que você está na presença do Senhor teu Deus. Aleluia. E os olhos do Senhor e a mão poderosa do Senhor está sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Então creia, irmãos, aleluia, que o Senhor, aleluia, aleluia, ele contempla a nossa necessidade e é aquele que nos livra de todo mal. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. Eu quero dizer para você, irmão, eu não sei como está a tua casa hoje. Eu não sei como é que está, aleluia, na questão de saúde, na questão de, aleluia, na questão de bem-estar, sei lá, eu não sei, mas o Senhor, ele sabe. Em nome de Jesus Cristo, aleluia, apresente agora a tua causa ao Senhor, apresente os seus filhos ao Senhor, apresente, aleluia, os seus entes queridos, seu esposo, apresente sua esposa, apresente os seus projetos ao Senhor agora. O Senhor é aquele que vela. A palavra diz que quando nós clamamos a Ele, Ele ouve. E nós somos privilegiados porque nós servimos a um Deus que ouve quando nós clamamos. Aleluia. E responde de maneira poderosa, se você crê. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus Cristo. Deus bendito, Deus eterno. Em nome de Jesus, Senhor, eis aqui a tua igreja, Senhor. Em meio, Senhor, aleluia. Em meio, Pai eterno, aleluia. A todo esse acontecimento, meu Pai, em meio a tudo isso que está acontecendo aí fora, a tua igreja está aqui, Senhor, reunida na tua presença. Aleluia, te louvando, Senhor, glorificando o teu nome, crendo, Senhor, na tua palavra, na tua promessa e no teu poder. Senhor, eu coloco cada família, aleluia, da tua igreja, nas tuas mãos, Senhor. Eu peço a ti que vai de encontro a cada necessidade, a cada causa, que tu vai ser agora pelos teus filhos, e pelos teus filhos de todo mal. Oh, Senhor, repreenda agora todo mal, aleluia, toda malignidade, aleluia, lançada no ar, lançada, Senhor, no mundo espiritual, lançada, Senhor,
Tudo que acontece, irmãos, aleluia, é permissão de Deus. Aleluia. O Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. Não se desespere, confia. Aleluia. Confia no Senhor. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero rapidamente, irmãos, contar um breve testemunho para os irmãos. Por esses dias eu passei não digo um susto, não digo nenhum problema, uma situação que aconteceu na minha casa alguns dias para trás. Estávamos na nossa rotina, eu, minha esposa, meus filhos, e uma bela madrugada, a semana retrasada, para ser mais preciso, numa quarta-feira, o meu filho acordou com muita dor no abdômen, e a gente correu com ele para o médico de madrugada, e ali fizemos alguns exames, e só que o resultado só sairia algumas horas depois. Voltamos para casa, ele foi medicado para a dor, e retornamos pela manhã, e ali de fato o médico viu que havia algumas alterações nos exames, e ele foi encaminhado para ser internado no hospital, porque ele estava com inflamação no apêndice, e as coisas aconteceram muito rápido. Nós temos uma rotina bem agitada, mas ali a gente fez a nossa parte de pai, de mãe, internamos ele no hospital, fizeram novos exames, e as coisas aconteceram muito rápido. E eu olhando aquela situação, eu falei: Senhor, novamente meu filho vai passar por outra cirurgia, porque ele já havia passado por uma outra cirurgia no quadril. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu me lembrei de uma vez que Deus me falou, quando ele ainda era uma criança, que Deus tinha uma grande obra a realizar na vida dele, que o inimigo ia fazer muitas investidas contra a vida dele, mas que o Senhor daria vitória em todos os momentos. Louvado seja o nome do Senhor. E ali a gente passou essa semana agitada, mas graças ao bom Deus, o Senhor prepara as pessoas certas, o Senhor prepara as mãos dos médicos. Louvado seja Deus. Eu pude comunicar a alguns irmãos da igreja. Foi uma semana difícil também, nós tivemos a perda do nosso irmão Patrick, mas eu não quis envolver a todos, mas alguns oraram pela minha vida, pela vida do meu filho Isaías, e ali o Senhor colocou as mãos, preparou as pessoas certas, e ele fez a cirurgia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já se encontra em casa, já está de recuperação, para a glória de Deus. E o que eu tenho, na verdade, a dizer com essa experiência que eu passei esses dias, irmãos, é que às vezes nós estamos caminhando e parece que as ondas se levantam contra a nossa vida. Parece que o vento sopra de uma maneira quando a gente menos espera. Mas é nesses momentos que a gente mais vê a mão do Senhor na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E verdadeiramente nós temos visto a mão do Senhor, tem cuidado da minha vida, da vida da minha esposa, da minha casa e da vida do meu filho, que hoje eu vi ele muito bem, já está bem recuperado, graças a Deus. Essa semana agora no início já vai tirar os pontos, e a gente continua na caminhada, crendo que verdadeiramente o Senhor, Ele cuida de cada um de nós. Louvado seja Deus. Amém? Creia dessa maneira, que nós não estamos sós, o Senhor está conosco. Amém? Eu quero, louvado seja Deus, saber quem está nos visitando nesta noite, pela primeira, pela segunda vez. Você que está aqui nesta noite, que ainda não faz parte desse ministério, fique de pé, se coloque em pé, para que os irmãos possam conhecer a sua vida. Amém? Temos jovens aqui na frente, temos aqui a nossa irmã. Amém? Mais alguém aqui na galeria? Amém? Como é que a igreja vai receber os nossos amados irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem à vontade, vocês estão na casa do Pai. Que o Espírito de Deus possa falar grandemente ao coração de cada um de vocês. E que, se vocês sentirem desejo, se alegrarem, continuem conosco. Amém? As portas estão abertas em nome de Jesus. Eu quero passar agora essa oportunidade para o grupo de louvor Pedras Vivas. Amém? Estará louvando um hino ao Senhor nesta noite, para juntos exaltarmos o nome daquele que tudo pode e que tudo é. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glórias ao eterno Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Antes de louvarmos esse hino, gostaria de deixar para os irmãos um
livros, um versículo se encontra no livro de Isaías, Isaías 1, versículo 19, que diz assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra, ou o melhor dessa terra. Então, para comermos o melhor dessa terra, o melhor do Senhor, o segredo está em obedecer a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Pode soltar, por favor. Janela do céu, e daria, e mais
Aleluia, Deus abençoe o grupo de varões Pedras Vivas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos fazer agora, irmãos, uma coisa muito importante também. Vamos orar pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor, amém? Quero convidar aqui o nosso irmão Diácono Luciano Gonçalves para fazendo a oração com os irmãos, amém? Louvado seja Deus. Esse é um momento importante também. Abra o seu coração e oferte na casa do Senhor, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Pai, Senhor, irmãos. Amém. Como os nossos irmãos disseram e cantaram agora, a gente tem que oferecer, obedecer, né? Para que Deus possa nos abençoar. Vou contar aqui um testemunho rápido de um jovem que me procurou. E ele me procurou porque ele não conseguia ofertar. Ele não ofertava, ele não dizimava. E ele queria entender, né? Por que nós dizimávamos, por que nós ofertávamos. E o Senhor, graças ao Senhor, Ele me iluminou com uma palavra e com uma parábola, né? E eu disse a ele assim, eu falei, ofertar, eu posso te dizer aqui diversas passagens na Bíblia que falam sobre ofertas, mas eu quero te dizer uma coisa, quando você oferta, é porque você já tem uma intimidade com o Senhor, com Deus, e você crê naquilo que Ele diz na palavra dele. Então, não importa se A ou B não oferta, não oferece os dízimos, não traz os dízimos à casa do Senhor. Isso é um particular seu com Deus. Você tem fé? Ele me disse, eu tenho fé. Então, ofertar é um ato de fé. Você está dizendo para Jesus que você crê nele, que você crê na obra dele e que você é um patrocinador dessa obra, né? E ele me falou, olha, eu já perguntei diversas pessoas e algumas pessoas, por falta de sabedoria, me disseram que era opção minha ofertar ou não. E realmente essas pessoas estavam certas, mas são pessoas que não têm uma intimidade com o Senhor, né? Porque isso já faz parte da vida do cristão, né? Entregar o melhor para o Senhor, né? E as outras coisas são consequências, como diz a palavra do Senhor, buscar primeiro o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas, né? O que é acrescentado nas nossas vidas, né? Não é só o fato da gente ser firme e forte nos dízimos da oferta, é toda a nossa caminhada com Cristo, todo o nosso trabalho na obra do Senhor, né? E ofertar é uma das tarefas, uma das mais importantes, né? É manter a casa do Senhor, é manter a obra viva, né? Então, que nós possamos ofertar o nosso melhor essa noite, né? Reforçar a nossa intimidade, a nossa intimidade com o Senhor, dizer para o Senhor que nós fazemos isso, porque nós acreditamos nessa obra, acreditamos na Sua palavra. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai amado, querido, Deus Todo-Poderoso, estamos na Tua presença, Senhor, mais uma vez, Senhor, para entregar, Senhor, o nosso melhor a Ti, ó Pai. Senhor, como diz a Tua palavra, Senhor, que o Senhor abrirá a janela do céu, Senhor, para aqueles, Senhor, patrocinadores da Sua obra, Senhor. Pai, se alguém aqui esta noite, Senhor, que precisa, Senhor, de uma bênção na sua vida, Senhor, que precisa, Senhor, de uma renovação na sua vida, Senhor, que o Senhor possa dar, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor, abrir as janelas do céu, Senhor, abrir portas de emprego, Senhor, e que esta obra, Senhor, venha a cada dia crescer, Senhor, que os patrocinadores dessa obra, Senhor, sejam abençoados, Senhor. Deus amado, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, que clama o Teu santo nome, Pai. Senhor amado, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, os dizimistas e ofertantes desse ministério, Senhor, que o Senhor possa continuar mantendo, Senhor, os seus lares, Senhor, os seus trabalhos, Senhor, e aonde Ele colocaria as plantas dos seus pés, Senhor, que eles possam prosperar, Senhor. Ah, Deus amado e querido, nós cremos na Tua palavra, no Teu amor, Senhor, bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém, grupo de louvor, amém? Com a oportunidade? Louvado seja Deus.
braços. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim.
Só um recado para os jovens, já podem subir já para a sala de GY, amém? Terá uma palavra lá em especial para vocês, amém? Já está já liberado para os irmãos estarem subindo, todos os jovens, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, eu quero agradecer a minha oportunidade, o Senhor tem nos dado nessa noite. Nós entraremos num momento importante agora, que é o momento da palavra. Eu quero chamar aqui o presbítero Jaime, estará ministrando a palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus já tem colocado uma palavra no coração do servo dele. Que o Senhor possa falar grandemente ao nosso coração em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pode ser, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu agradeço ao Senhor pelo privilégio de estar aqui nesta noite, poder louvar, engrandecer, enaltecer o seu santo e poderoso nome. Aleluia. E sobretudo, pela oportunidade de poder dividir, compartilhar com os irmãos aqui a palavra de Deus nesta noite. É bem verdade que é uma enorme responsabilidade, mas eu tenho certeza que, apesar de mim, o Senhor há de dar graça e sairemos daqui nesta noite com as nossas mentes mudadas pelo poder da palavra, porque a palavra muda, a palavra transforma a nossa vida. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Acabamos de louvar um lindo louvor aqui nesta noite, que diz o seguinte: em teus braços, Senhor, é o meu descanso. Quantos têm descansado aqui nos braços do Altíssimo? Glória a Deus, aleluia. Porque quando nós cantamos, quando nós entoamos esse louvor, eu estava louvando e agradecendo a Deus, porque nos braços dele, somente nos braços dele nós podemos descansar. Nós conseguimos descansar somente nos braços do Senhor. Porém, quando descansamos é porque confiamos em Deus. Passamos por muitas dificuldades, por muitas lutas, por muitos problemas, passamos por dias difíceis. Esses dias que nós estamos vivendo, eu tenho a certeza que não tem sido fácil manter o equilíbrio, mas se confiamos em Deus, sabemos que Ele cuida de nós. Então vamos demonstrar para o Senhor que nós confiamos nele. De que forma? Descansando nos braços do Pai. Vamos descansar nele, vamos deixar ele fazer o que ele precisa, o que ele tem que fazer. E tenho a certeza que ele, o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, o fará, em nome de Jesus. Eu busquei ao Senhor quando o pastor me disse que não estaria no culto desta noite, em virtude de compromisso. Nosso pastor está bem, tá, irmão? Ele está bem, ele teve um compromisso e ele precisou atender esse compromisso hoje. Então ele não pôde estar conosco, amém? Então não tem nenhuma razão específica que não seja isso que eu esteja falando para os irmãos, tá bom, queridos? Então vamos abrir a palavra de Deus, que está no capítulo 5 de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Então, como eu ia dizendo, orando a Deus, pedindo a Ele que desse uma palavra que viesse ao encontro dos nossos corações nesta noite. E o Senhor, por infinita graça, Ele nos concedeu uma palavra. E eu buscava a Deus e falava: Senhor, temos aqui um texto que foi escrito inspirado pelo Teu Santo Espírito. Porém, tem aqui uma mensagem para ser transmitida à Tua igreja. Então fala claramente ao meu coração, a fim de que ao final nós não saímos com nenhum tipo de dúvida na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma acerca do que o Senhor quer falar.
Então, eu tenho a certeza de que o Senhor falará conosco aqui. Todos acharam, queridos? Digam amém. Amém? Amém? Amém. Glória. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Amém? Só até aí. Peço que você cubra a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Senhor dos céus e de toda a terra, Deus a quem nós servimos, eu agradeço a Ti, Senhor, pelo privilégio nesta noite de, Deus, aqui na Tua casa, poder compartilhar a Tua palavra com os Teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, venha levar, meu Deus querido, a nossa mente, a Tua luz, Pai, a fim de que possamos, de maneira completa, sermos esclarecidos por Ti, pela Tua vontade, aquilo que o Senhor quer que aprendamos, aquilo que o Senhor quer, Deus querido, que nós entendamos nesta noite. Deus, que nesta noite aqui seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Queridos, pois bem, nós lemos aqui alguns versículos da palavra de Deus. E a carta aos Gálatas, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Acredito que seja de conhecimento de alguns dos meus irmãos aqui nesta noite. Paulo, lá no início, quando ele teve um encontro com Cristo, lá no caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor. E a partir daquele momento, ele deixou de ser o Saulo e passou a ser o Paulo, o pregador, o Paulo missionário, o Paulo evangelista. E uma das primeiras, ou melhor, a primeira viagem missionária de Paulo foi esta viagem, quando ele pregou para algumas cidades ali da região dos Gálatas, da região da Galácia. Então Paulo, essa viagem que ele fez, os irmãos podem imaginar, nós estamos falando aqui de mais de 2000 anos para trás. Logo, as viagens que eram feitas de navio. Nós sabemos que hoje muitos navios, inclusive recentemente o navio ficou parado lá, aqui no Nordeste, em algum lugar. Então, ou seja, hoje temos problema. Imagine como era no passado. Então a viagem não era tranquila, a viagem não era uma viagem sossegada, não era uma viagem em que ele pegava a mochilinha dele, colocava nas costas, fazia as malas e saía, não. Era dificuldade atrás, em cima de dificuldade na vida daquele homem missionário. Mas Paulo, ele tinha muito certo no seu coração e na sua alma o chamado que Deus tinha na vida dele. Deus o chamou, Jesus Cristo o chamou para ser o que Paulo foi, pregador missionário, que sofria por amor da obra de Jesus Cristo. Então Paulo entra naquele navio com Barnabé e outros irmãos e vai até aquela região e começa a pregar nas cidades. E ali começam a se formar algumas comunidades de irmãos que começam a aceitar a Jesus Cristo de Nazaré. E Paulo, ele vai pregar aos irmãos da salvação em Cristo.
Paulo ele vai pregar aos irmãos que Cristo salva, Cristo liberta, Cristo batiza com o Espírito Santo, Cristo salva, leva para o céu. Esta era a mensagem que Paulo ia pregar aos irmãos. Paulo ia pregar salvação, a salvação em Cristo, na forma mais genuína desta palavra. A salvação em Cristo da maneira que nós conhecemos. A salvação em Cristo que não está presa a absolutamente nada. A salvação em Cristo pela fé no nome dele, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então Paulo, ele prega. Alguns irmãos ali são judeus de origem judaica e que seguiam a religião judaica. Alguns irmãos ali eram gentios que não tinham religião ali. Então eles aceitam a Jesus e passam a seguir o Evangelho. Eles aceitam a Jesus e passam a ter compromisso com Deus. Eles passam a seguir a Cristo através do Evangelho que Paulo lhes pregou ali. Agora, o que acontece depois que Paulo vai embora? Paulo e os irmãos pregam a palavra e eles entram novamente no navio e vão embora, porque a missão não para. A missão de Paulo continua. Então ele vai pregar a outros povos. Mas quando Paulo sai, os irmãos judeus que aceitaram Jesus ali, eles passam a introduzir algumas coisas no seio daquela igreja, no seio das igrejas que estavam ali, que foram fundadas por Paulo. Então, os irmãos passam a acreditar de forma diferente, porque os judeus que acreditaram sempre na lei e que seguiam a lei e aceitaram a Cristo, e por algum momento, por algum tempo eles seguiram a Cristo e obedeciam a Cristo, agora eles passam a introduzir algumas coisas da lei judaica no seio da igreja. E o pior de tudo, o problema que acontece ali, irmãos, é que, infelizmente, a igreja de Cristo, os irmãos gentios, que não tinham nenhuma raiz judaica, que não tinha nenhuma raiz no judaísmo, eles passam a ser encantados e ludibriados por aquilo que aqueles irmãos judeus falavam. E isso chegou aos ouvidos do missionário Paulo, e isso chegou aos ouvidos do evangelista Paulo. Então Paulo, ele passa a ter uma preocupação com aqueles irmãos. Ele passa a se preocupar porque aquela foi a primeira viagem. Agora os irmãos imaginam, se de alguma forma ou por alguma razão a igreja que foi fundada ali, naquele lugar primeiro, passa a acreditar que para obter a salvação em Cristo Jesus precisaria de realizar algum tipo de obra, precisaria que a salvação em Cristo Jesus, ela deveria necessariamente ser acompanhada por alguma obra realizada por nós, realizada pelo homem. E aí Paulo, com esta preocupação, ele escreve esta carta aos Gálatas. Com essa preocupação, ele se volta para aqueles irmãos e começa a falar com eles pelas cartas. Por quê? Porque se a partir daquele momento os irmãos começassem a se circuncidar e começassem a colocar a circuncisão, queridos, creio que a maioria dos irmãos aqui saibam, mas é a retirada cirúrgica do prepúcio do órgão genital masculino. Então, alguns irmãos até chegaram a fazer isso, alguns irmãos chegaram até realizar isso a cumprir esta lei, apesar de servirem a Jesus Cristo. Então Paulo, ele passa a escrever esta carta. E lá no capítulo 3 de Gálatas, Paulo ele já escreve falando aos Gálatas da insensatez deles.
porque a crítica que Paulo fazia ali reprovava eles, porque infelizmente, por várias razões, eles, em vez de se aterem à verdade, eles se voltaram para aqueles rudimentos antigos, aqueles rudimentos mundanos que eles tinham antes de conhecer a Cristo. E o que Paulo fala? Paulo fala: olha, não adianta, porque se vocês passarem a, de alguma forma, se voltarem novamente para os rudimentos, Cristo, o Cristo que eu apresentei para vocês, o Cristo que eu mostrei para vocês, o Cristo que salva, o Cristo que dá a libertação para as nossas vidas, ele não vai estar com vocês. Por quê? Porque a salvação não depende de nós. A salvação não depende de que nós tenhamos feito alguma coisa para que nós pudéssemos alcançá-la. Porque a salvação, por intermédio de Jesus Cristo, ela foi conquistada lá na cruz do Calvário. A salvação ela foi conquistada com preço de sangue, com muito sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é isso, essa mensagem que Paulo ele passa a falar com os irmãos, a dizer para os irmãos. E esses judeus judaizantes, eles eram judaizantes e legalistas. E aí o que significa ser judaizante? Eu acredito que tenha ficado claro, mas eles eram aqueles judeus que estavam introduzidos no seio da igreja e que buscavam de alguma forma introduzir a lei judaica à igreja de Cristo Jesus. E não só era a circuncisão que eles tentavam colocar no seio da igreja, eles tentavam introduzir também outros legalismos sobre a vida dos irmãos gentios. Então qual que era o objetivo dos judeus ali? Qual que era o objetivo dessa trama toda que estava sendo realizada ali no início desta igreja na região da Galácia, ou dessas igrejas, porque eram algumas comunidades? O objetivo era levar novamente a igreja à escravidão. E agora, a escravidão aqui em qual sentido, queridos? A escravidão da mente, a escravidão da nossa consciência. Por quê? Porque a partir do momento que nós pensamos que para sermos salvos nós precisamos fazer ou realizar alguma obra, logo esse nosso pensamento ele está totalmente equivocado e vai contra o que é de fato a salvação em Cristo Jesus. Porque a salvação em Cristo não depende de nós. Nós estávamos largados, jogados, nós estávamos no charco de lodo, nós estávamos presos pelo pecado, pela injustiça, pela maldade, nós realizávamos muitas coisas porque não conhecíamos a Cristo. E o que nós realizávamos? O pecado. Por quê? Porque não conhecíamos a Cristo. Só que a partir do momento que conhecemos, o Senhor nos salvou e nos libertou do poder do pecado. Agora, o pecado não reina mais sobre a nossa vida. Por quê? Porque Cristo nos libertou através da cruz. Então, a salvação em Cristo Jesus passa pela cruz do Calvário. A salvação a qual nós buscamos, porque nós fomos salvos por Cristo e estamos sendo salvos a cada dia por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque a nossa mente precisa ser transformada diariamente, precisa ser transformada e alcançada por Cristo e pela palavra de Deus diariamente. E o objetivo aqui era deturpar o início, porque se deturpa o início ali da igreja naquela região, com certeza ia trazer um prejuízo enorme para o Evangelho de Cristo, dos nossos dias e dos períodos que se passaram desde aquele momento em que o diabo, através
daquela religião judaica estava tentando trazer ao coração e uma ideia de salvação para os irmãos que fugiam totalmente da verdade, porque a ideia de salvação aqui traz consigo alguns penduricalhos. Quer dizer, os judaizantes diziam: você, para ser salvo, precisa guardar o sábado. Você, para ser salvo, precisa ser circuncidado. Se você não participar da festa tal que acontece no período tal, você pode se considerar não salvo. Então isso começou a afetar o seio da igreja. E o que é um legalista? O legalista é aquela pessoa que se preocupa, ou aquela pessoa, ou aquela instituição, ou aquela denominação que se preocupa com a exatidão doutrinária, com a exatidão didática da teologia, dos pormenores da lei de Moisés, mas que não vive aquilo que ele ensina. Esse é o legalista. E há uma diferença entre aquilo que ele ensina e aquilo que ele pratica. Se você começa a observar o legalista, você vai perceber justamente isso. Hipocrisia pura. Prega uma coisa, mas vive outra. Fala que você tem que fazer, mas ele mesmo não consegue entregar, não consegue fazer, não consegue realizar. E se a gente for pensar na lei de Moisés e nós quisermos aplicar a lei judaica aqui para os nossos dias, seria impossível e nós iríamos até contra as leis do nosso próprio país, porque se alguém pecar, dependendo do pecado, nós vamos ter que apedrejar essa pessoa. Então vocês verem que aí a coisa já não consegue, já não existe uma estrutura que ela mesma se suporte, entende? Não tem como. Muitas pessoas querem seguir muitas coisas lá da lei, mas gente, se é para guardar a lei, vamos guardar toda a lei. É possível guardar toda a lei? Não. Impossível guardar a lei. Então por isso que os judaizantes, eles caíam nas suas próprias contradições, porque eles diziam que tinham que fazer, mas eles mesmos não faziam. E os legalistas é a mesma coisa que o religioso, é basicamente a mesma coisa. O legalista religioso, ele vai além da Bíblia, ele manda fazer o que Deus não está mandando fazer. Ele manda as pessoas, a comunidade, os irmãos realizarem obras que Deus não mandou a realizar. E aí, ou seja, começa a tomar um rumo diferente e estranho. E hoje o que nós vemos no mundo atual, no mundo contemporâneo, infelizmente, são igrejas que têm adotado para si muitas coisas que estão relacionadas, muitos ritos que estão relacionados ao Antigo Testamento e que não se aplica à verdadeira igreja, ao verdadeiro evangelho, à verdadeira salvação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos, no capítulo 8 e no versículo de número 1, diz o seguinte: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Esta é a primeira parte desse versículo. Não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Por quê? Porque a cruz do Calvário, ela nos libertou de toda a condenação. A cruz do Calvário nos liberta todos os dias de todas as amarras que o inferno tenta criar para nos pegar. A cruz do Calvário, ela nos liberta, ela nos livra. Mas a parte 2 do versículo diz o seguinte: que não andam segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Portanto, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas nós precisamos firmar um compromisso com Ele, de que nós andaremos em Espírito. Nós precisamos firmar um compromisso com Ele, de que não faremos a nossa vontade, mas faremos a vontade dEle. Glória a Deus. Aqui, de repente, irmãos, pode existir até uma condição, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É uma condição para a não condenação. Mas isso daqui não é um dogma, não é um penduricalho que que nós não podemos cumprir. Isso daqui não é nada trazido de algum lugar estranho para ser introduzido e colocado no nosso meio, não. Isso daqui é a palavra de Deus dizendo que, olha, o Espírito Santo de Deus, Ele foi enviado até vocês, e Ele dará a vocês a plena condição de não andarem segundo a carne, mas segundo o Espírito, de não andarem segundo as suas próprias vontades, fazendo aquilo que vocês querem fazer, realizando as obras que vocês talvez ou muitas vezes desejariam realizar. Não há condenação, queridos. Não há condenação quando estamos em Cristo e quando buscamos obedecer a Cristo e quando buscamos seguir a sua palavra. A gente vê muitas pessoas em sofrimento nos dias de hoje. Nós vemos muitas pessoas, muitas famílias, nós vemos muitos casais, nós vemos muitos filhos, muitos pais em sofrimento nos dias de hoje. E o que acontece? Por que será que isso acontece, queridos? Infelizmente, existe uma coisa que nos separa de Deus, que é o pecado. E existe uma outra coisa que está na nossa mão, que é a obediência. Está na nossa mão obedecer ou não obedecer. E o que tem acontecido, queridos, infelizmente, é a desobediência à palavra de Deus. O que tem acontecido é que queremos andar e fazer aquilo que nós bem entendemos, não queremos obedecer à palavra de Deus e queremos que tudo vá bem. Eu posso dizer para vocês que a possibilidade de isso acontecer é quase que nula. Está tudo indo bem e eu não obedeço a palavra de Deus. Negativo. Sabe por quê? Porque a partir do momento que somos desobedientes, a partir do momento que não queremos fazer a vontade de Deus, as portas estão abertas e o inimigo das nossas almas, ele não descansa, queridos. O nosso Deus está do nosso lado, mas nós devemos realizar a sua vontade, andar em espírito e não em condenação. O símbolo dessa liberdade em Cristo Jesus é a cruz, como eu já disse. Mas não depende de nós, depende da graça infinita do nosso Deus. E que nós precisamos se sujeitar ao Espírito de Deus e viver na prática das boas obras. Porque o que acontece aqui? A salvação não depende de obras, correto? Glória a Deus por isso. A salvação não depende de obras. Porém, o contrário é verdadeiro. Quando somos salvos em Cristo Jesus, as boas obras nos acompanham. Glória a Deus. Aleluia. É automático. É automático, irmãos. Se nós somos de fato verdadeiramente salvos, libertos por Cristo, com a nossa mente liberta de toda condenação, de toda maldade, se nós temos claro na nossa mente que nós somos salvos por Cristo e andamos em Espírito, as boas obras nos acompanham. Raramente nós vamos deixar de fazer algum bem para alguma pessoa que precisa. Raramente nós não vamos atender ao necessitado. Raramente nós não vamos atender às necessidades das viúvas, dos órfãos
e assim por diante, como é recomendação bíblica. Mas para isso, precisamos ser salvos. Não porque merecemos, não porque nós fazemos qualquer coisa ou nos circuncidamos para isso, não, porque nós obedecemos ao Senhor, nós acreditamos na salvação, cremos que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, cremos que Ele se sacrificou por nós, cremos nele. Então a salvação porque cremos nele, a salvação nele, e não em outro, e não em nenhuma outra coisa, nele, sempre nele. E o capítulo 5, versículo de número 1, ele fala, olha, foi para a liberdade que Cristo nos chamou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Cristo nos chamou para a liberdade. Nos nossos tempos aqui, nos nossos dias, queridos, muitas vezes nós nos pegamos com algum tipo de circuncisão. Sabe aquela maneira de acreditar na salvação em Cristo que muitas vezes nos atrapalha e passa longe daquilo que é verdadeiramente a salvação? Eu vou dar aqui um exemplo para os irmãos. No tempo passado, aqui na nossa própria denominação e em muitas outras denominações, olha, você não pode usar esta roupa, porque esta roupa é pecado e o pecado vai te levar para o inferno. Você não pode usar o cabelo de tal e tal e tal forma, porque isso é pecado e vai te levar para o inferno. Quer dizer, você vai perder a salvação porque você está usando a roupa XYZ. Você vai perder a salvação porque você fez isso aqui no seu cabelo. Você vai perder a salvação. E aí, exemplos tem ao infinito, aos montes aqui. E os irmãos sabem bem do que eu estou falando. Logo, o que nós estamos fazendo aí, nós estamos colocando uma condição que depende absolutamente de nós para que Cristo nos salve. E isso tem que cair por terra em nome de Jesus. Creio que não seja o pensamento aqui de nenhum dos irmãos. Porém, a coisa vai se sofisticando com o passar do tempo. A coisa vai se sofisticando. Por quê? Vou até usar um exemplo aqui, presbítero Manuel. Talvez não deveria, mas assim, a coisa vai se sofisticando. O exemplo é esse aqui, a cor de uma parede tem levado, a cor de uma parede dentro de uma igreja tem levado muitas pessoas a pensar que isso é um pecado gigantesco e que talvez isso possa influenciar na salvação e que então agora eu preciso sair fora e ir para outro lugar. Irmão, em nome de Jesus, não podemos ser ignorantes. O que nós precisamos ter é a consciência de que não depende em nada de nós para sermos salvos em Cristo Jesus. Não é a cor da parede, não é a forma que o banco da igreja está colocado, não é nada disso. A salvação em Cristo Jesus é por intermédio da cruz do Calvário, é por intermédio do sacrifício que Ele fez, e não por alguma coisa que a gente queira fazer aqui. Não estou dizendo aqui também que eu concordo que a parede seja pintada de qualquer cor. Não. Eu acho que tem que existir bom senso e bom gosto nesse caso. Porém, nós temos que ter essa consciência. Não é isso que vai nos fazer não ser salvo, não receber a salvação por Ele. Precisamos, queridos, ter essa consciência. Precisamos saber disso. Nós precisamos entender isso, para que nós não venhamos cair amanhã em de repente estar acreditando que vai depender de alguma forma da nossa própria força, do nosso esforço. Não, eu para ser salvo, se eu não me esforçar aqui, se eu não fizer, não vai acontecer. Não, queridos, não é isso. Não é isso. Não é isso. Muito embora por outro lado e de outra forma, muitas pessoas têm feito coisas que
talvez não seria não o correto a fazer, mas a coisa pode até ser feita, porém a motivação pode não ser a motivação certa. Sabe aquele negócio? Vou dar um exemplo bem chulo, mas eu vou passear no shopping, exemplo, para visitar a loja tal, e talvez a loja tal não seja uma loja adequada para que tenha roupas ou sapatos ou coisa parecida para você usar, mas você vai. E por que vai? A motivação está aí. Se é um lugar que não te pertence, vai por quê? A motivação está errada. Então, irmãos, o que nós temos que pensar, somos salvos em Cristo Jesus, mas devemos andar em espírito, e a nossa motivação deve estar sempre apontada para aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. A nossa motivação deve estar sempre focada nele, porque senão nós estaremos pecando, porque senão a gente vai errar o alvo, e aí o final, queridos, é condenação. O final disso é condenação. A partir do momento que nós passamos a entender ou a não entender o que o Senhor quer para a nossa vida. Então, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer para nós? Ele quer que sejamos salvos. De que forma? Salvos por intermédio de Cristo e apenas de Cristo. E nós não podemos de maneira alguma anular a cruz do Calvário, porque nós acreditamos ou porque nós fizemos alguma coisa que muitas vezes não agradou a Deus, mas nós não podemos anular a cruz de Cristo, porque se nós anulamos a cruz do Calvário, nós estamos falando que não existe mais um perdão para aquilo que Jesus Cristo foi à cruz para o nosso pecado. Isso aqui não é apologia e nem uma métrica para que os irmãos tomem um rumo para fazer aquilo que quer, porque o Senhor perdoa de forma alguma. Não há condenação para aquele que está em Cristo e que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porém, queridos, se pecar, temos um advogado, mas se pecar, o que nós devemos estar sempre fazendo? Um exemplo que foi dado aqui nesta igreja pelo pastor Elias, e eu achei assim bárbaro, simples, mas bárbaro. Deus naquela parede, o pecado naquela parede. A partir do momento em que eu me aproximo de Deus, eu vou me afastando do pecado. Este tem que ser o lema. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, e que busca sempre aquela motivação que está nele e não em nós, porque senão nós pecamos, e aí nós podemos cair e entrar em condenação. Se a cruz, se a circuncisão, no caso aqui do texto bíblico, for necessária para a salvação, a obra de Cristo seria insuficiente. Se alguma obra que nós fizermos for necessária para sermos salvos, então nós estamos dizendo que o sacrifício do Calvário, ele não é suficiente para nos salvar. E a circuncisão para o apóstolo Paulo não era apenas uma operação cirúrgica nesse caso, nem meramente uma observância religiosa. Representava um sistema de salvação pelas boas obras. Eu realizo boas obras, eu visito os enfermos, eu faço isso, faço aquilo, então terei um lugar com Deus, um lugar no céu, terei uma casa preparada para mim. E existem religiões que focam nisso, focam na boa obra, focam na área social, em ajudar a quem precisa, em fazer bem aquele que está precisando, em visitar hospitais, cadeias, eles estão aos montes por aí. Mas não é isso que vai levá-los à salvação. Não é isso que vai levá-los a ter morada com Deus, ou morrer e depois voltar, porque é nisso que eles acreditam. Morre, reencarna, depois volta de outra forma e coisa e tal. E de verdade isso não se sustenta.
E aí no capítulo 5, no versículo 5 e 6, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. E aí aqui, queridos, existe um contraste entre a lei e a fé, a carne e o Espírito, entre os crentes que estavam sendo arrastados pela sedução da lei e a escravidão, e os crentes que se mantinham firmes na liberdade em Jesus Cristo de Nazaré. Então, queridos, o crente ele não pode confiar em si mesmo, nas suas obras ou na observância da lei para a salvação, porque não é o que fazemos para Deus que nos garante o céu, mas é o que Deus fez por nós em Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. E aí aqui o apóstolo Paulo destaca que o que importa não é o rito da circuncisão, mas a fé que atua pelo amor. Com isso Paulo está dizendo que as obras são importantes, não como causa, mas como resultado da salvação, que é a libertação e a transformação por intermédio daquele que nos amou e se entregou na cruz. Então, as obras precisam ser o resultado da salvação que nós adquirimos por intermédio de Jesus, e não o contrário, a salvação acontecer por intermédio das obras. E aí isso está totalmente errado. E aí uma coisa que nós precisamos ter em mente é que a nossa mente precisa estar liberta destas coisas, queridos. Eu preciso reforçar isso aqui, porque isso é uma realidade. A nossa mente precisa estar liberta desse tipo de coisa, que não nos leva a lugar nenhum, mas nos leva a uma perturbação, perturba nós e perturba os outros, porque o legalista ele faz isso, ele fica perturbado com os pensamentos dele, e ainda sai acusando todo mundo. E aí onde está Deus nesse negócio? Onde está Deus operando aí? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Então, queridos, é isso, nós precisamos ter comportamento de salvos por Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Porque nós estamos dentro de um processo de salvação. Fomos salvos, como eu disse, estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Fomos, estamos e seremos. A salvação nele é um processo. Então nós devemos ter comportamento de salvos. Nós devemos ter o comportamento de salvos, porque a liberdade que recebemos de Cristo não é liberdade para pecar, é uma liberdade para fazer a vontade dele, é uma liberdade que nos tira das amarras do pecado, que nos faz enxergar de maneira correta qual é a vontade do nosso Senhor. Então, queridos, não penso aqui na liberdade que o poder e a fama oferecem. Isso está espalhado no mundo. Que o dinheiro, a questão financeira pode me dar liberdade. A liberdade financeira vai melhorar a condição, mas não vai dar liberdade. Nem o dinheiro, nem o progresso, nem o sucesso profissional. Não estou dizendo aqui, fazendo apologia também, a que não ganhemos dinheiro, não é isso. Que fique bem claro. Eu quero dizer que o nosso coração não pode estar nessas coisas. Como disse Jesus, aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Glória a Deus. O caminho da liberdade cristã não tem a preferência dos cristãos, porque significa compromisso, engajamento e serviço. Não. A liberdade cristã está disponível a todos que estão dispostos a obedecer, a todos que estão dispostos a
tomar a cruz sobre o seu ombro e seguir a Jesus, que é o alvo da nossa salvação, que é o alvo daquilo que a gente busca e tem como mais precioso para a nossa vida. Então, queridos, hoje cabe perguntar aqui, uma pergunta para todos nós, para mim também. Quais são as circuncisões que nos impedem de dar testemunho do reino de Deus? Quais são essas circuncisões que podem estar cravadas na nossa vida e que nos impedem de avançar, dando testemunho do reino de Deus, dizendo que nós somos salvos, dizendo que assim como fomos, Deus ele pode e quer salvar o outro também? O que nos impede? Qual é a circuncisão? Qual é o dogma? Qual é a visão errada, contrária, turva que está impedindo a nossa vida de avançar nesse rumo, de testemunhar o reino de Deus sempre, de fazer como Paulo fez, viagem, pegou o navio em situações assim totalmente precárias e saiu. O navio não tinha motor, não é? Era remo. E como é que faz no mar um navio sem motor para remar e para chegar no destino? Se não for o Senhor, o que seria de nós, queridos? Então nós precisamos, queridos, nos permitir ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e evitar esta condenação. Isso é simples de ser feito, porque depende de nós, depende do nosso engajamento nesse sentido, depende de nós querermos nos colocar à disposição de Deus, depende da gente querer seguir o caminho que Cristo ele já preparou para nós, porque está tudo aí, está tudo pronto, está tudo feito. A Bíblia, inclusive, os irmãos queridos, eu creio que os irmãos saibam, mas a Bíblia ela foi feita desse jeito aqui para facilitar, capítulo, versículo, tal, tudo, né? Tudo organizado, agora com comentário, esclarecimento, né? Tem Bíblia que você lê e você fala assim, meu Deus, né, meu amigo missionário José Carlos, não é? É assim. A Bíblia está aqui pronta. Como que era a Bíblia antes? Era um manuscrito. Eu quero ler o Gênesis, eu quero ler o Abacuque. Não era assim não, capítulo e versículo para você saber exatamente onde você vai, não. Era manuscrito, sem capítulo, sem versículo, sem nada, era uma coisa direta. Então hoje, queridos, está fácil por quê? Porque está aqui, ó. Esse é o nosso manual de fé. A nossa salvação depende da gente obedecer o que está escrito nesta palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. As palmas louvam e engrandeçam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço a Deus que nos ilumine todos os dias, ilumine a nossa mente. Porque se existe uma coisa que o diabo, o inimigo das nossas almas, quer, é ganhar a nossa mente. Se ele ganhar a nossa mente, aí a guerra está perdida. E a única coisa que vai nos blindar é a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então vamos seguir em frente. Presbítero Manuel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pegando o gancho do Jaime, é muito fácil você ser crente, difícil é você ser cristão. Ser cristão é difícil. Se parecer com Cristo não é fácil. Aleluia. Mas nós temos um manual.
É aqui, ó, é a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria só de deixar um aviso aqui para os irmãos que o Luiz pediu aqui. Dias 21 e 22, 21 do 2, sábado agora, né? 21 do 2, sábado. 21? Ah, do 3, sábado do mês aqui, ó. 21 do 3, sábado, 19 horas, pastoreio regional ABC, com os líderes e oficiais. Então, todos os líderes, todos os oficiais estão convocados para estarem aqui no pastoreio dia 21 do 3, sábado agora, tá bom? E depois, em seguida, nós teremos a nossa vigília mensal, a partir das 22 horas, os irmãos estão convidados. A vigília está muito boa, irmãos. Irmãos, venham, que os irmãos vão ser abençoados, em nome de Jesus. Está muito boa a vigília. Quem que vai vir pregar, o pastor Edu? Ah, é o pastor Bernardo também. E aí, domingo, 22, às 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. 18h30, culto da família. Eu gostaria de dizer para os irmãos, o pastor Valdir pediu para passar para a igreja, a questão do que está acontecendo aí fora. Enquanto não houver nenhuma determinação, prefeitura, estado, do Ministério Geral, os cultos continuarão sendo normais. Os cultos semanais, final de semana, os trabalhos da igreja continuam normal. Então não há motivo para pânico, não há motivo para desespero, tá bom? Está tudo sob controle. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. Então, quando se porventura surgir alguma determinação a partir de algum órgão, Ministério Geral, a gente vai estar passando para os irmãos, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Tá. No grupo dos oficiais, o pastor Valdir mandou um comunicado para a liderança. Amém? Quem não recebeu, depois o irmão se manifesta que vai estar sendo enviado para você, tá bom? A igreja se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia, estamos encerrando o culto agora. Aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia, irmãos. Glória a Deus que nós estamos aqui, né? Que temos essa liberdade para adorar ao Senhor. Que isso permaneça. Aleluia. Pode falar, Raquel. Ah, tá. Assistência social, os irmãos estão vendo aqui, ó. Assistência social, as cestas serão entregues hoje. Por favor, retirar com a irmã Raquel ou a irmã Sônia após o culto. Amém? Tem mais algum recado aí, ô Alex? Não? Ah, pediu para passar um vídeo? Então os irmãos sentem que vai passar. O pastor pediu para passar um vídeo aqui e eu não estava sabendo. Amém? Já estaremos encerrando. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para a higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Amém? Aleluia. A igreja, irmão, está fazendo a sua parte, está informando, tá bom? A igreja está se dispondo a manter os irmãos informados. Ó, nós colocamos ali nas portas, nos acessos aí, ponto de água, colocamos o recipiente lá com álcool gel. Então, isso é para tá auxiliando os irmãos nessa questão aí da higiene, tá bom?
Então os irmãos coloquem em pé, em nome de Jesus. Vamos estar encerrando. Aleluia. Se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Estenda as vossas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre todos vós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Aleluia. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti, tendo misericórdia de ti e te dando da sua muita paz, hoje para todos sempre. Todos digam bem forte. Amém. Aleluia. Vão em paz, em nome de Jesus Cristo, irmãos. Que o Senhor, aleluia, os guarde em todos os seus caminhos, em nome de Jesus.